Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai especular a respeito do seguinte tema: o que será que acontece com a nossa cachola quando a gente morre? Pois bem, bora aqui para a tela do computador debater a respeito disso. Aqui vocês conseguem ver o site, tá bom? E a revista no qual o artigo foi publicado, o título do artigo, os autores, tá? Filiação deles e a data de publicação, tá bom? Vale ressaltar que foi feita uma carta comentário, um artigo de comentário a respeito desse artigo. Depois, deem uma olhada lá, beleza? Não vai ser o intuito falar desse artigo de comentário a respeito desse artigo aqui, tá? E para ajudar a gente, antes da gente ir para a parte do artigo, eu puxei aqui do repositório da UFC, e não é a UFC de luta, tá? É a Federal do Ceará, capítulo de um livro que fala a respeito das ondas, tá? E aí, o nosso foco aqui vai ser as ondas alfa e as ondas gama. Ambas trabalham com a parte da memória, tá bom? Memória e a parte da consciência, vamos por assim, tá? E teremos uma influência um pouquinho menor da onda beta, tá? Lembrem-se disso: cognição, consciência e memória, beleza? Dito isso, vamos para o artigo. Um artigo médio, vamos por assim, tá? Se a gente for aqui, ó, vamos lá para o final, duas páginas aí de referência, tá? E cara, isso aqui é um estudo de caso, tá? Ele fala a respeito do cérebro, fala sobre a experiência quase morte ali na introdução, enfim. E aí vamos pro caso, tá? E apesar do artigo ser grande, vai ser rapidinho aqui nosso bate-bola. Lembrando que o link vai estar na descrição ou no primeiro comentário. Enfim, bora pro caso. O que aconteceu? Um homem de 87 anos deu entrada na emergência após cair, tá? E aí, fizeram anamnese com ele, pegaram índices, valores, enfim, e viram que ele tinha um hematoma, tá? Na cachola, que tem na figura, tá? Recorte A e recorte B aqui, ó, aqui e aqui, tá bom? Beleza? E aí, tiveram que fazer uma craniotocomia para evacuar o hematoma, né? E aí foram fazendo alguns exames nesse senhor e etc. E aí ele estava com eletroencefalograma, tá bom? Sendo feito durante algum outro exame, tá? Ou seja, estava com cara, qual que é o nome disso aqui que eu esqueci? Adaptador. Tava com os eletrodos, isso, tava com os eletrodos por aqui, fazendo um eletroencefalograma, tá? Durante alguns outros exames. E aí, ele teve um ataque cardíaco, tá? E também uma alteração cardiorrespiratória. E aí, faleceu. Beleza? Só que, lembra que eu falei que durante alguns exames antes de falecer ele estava fazendo um eletroencefalograma? Pois é, foi então coletados os sinais vitais e os sinais do eletroencefalograma antes do paciente morrer, durante e após a morte, tá? Aí aqui ele fala a respeito do eletroencefalograma, como foi feito, o que foi coletado, como foi feito a leitura dos filtros, quais ondas foram coletadas, enfim, tá? Depois, quem quiser dar uma olhadazinha, é bastante interessante. E aqui vai para a parte que nos interessa. Vocês se lembram? Aqui, ó, que eu falei para lembrar disso aqui, ó, memória, cognição, memória de curto prazo, de longo prazo, de trabalho. Pois é, aqui, ó, na barrinha azul é após o ataque cardíaco dele, tá bom? E aqui são nos momentos anteriores ao ataque cardíaco.
A gente consegue ver aqui então que está marcado em verde as barrinhas na cor azul. E a gente consegue ver que depois do ataque cardíaco, as ondas alfa, tá, e as ondas gama, elas foram maiores do que outras ondas em alguns outros instantes. Por exemplo, aqui, né, na onda alfa, ela foi maior no momento pós-ataque cardíaco do que no momento ali anterior, que foi o BS window, tá bom? Foi a supressão bilateral da atividade cerebral, tá? Isso se repetiu para as duas partes da onda gama. E a gente consegue ver aqui também que na onda beta, apesar de não estar marcada, ela foi maior nesse momento do que no momento inicial aqui, que foi tá marcado aqui em preto. Beleza? Então a gente consegue ver que após a morte ele teve um aumento da atividade de algumas ondas quando comparado a momentos antes da morte dele. Beleza? Tem as tabelas aqui que trazem isso aqui por números para a gente, tá? Mas aquele gráfico está bastante interessante. E aqui no finalzinho ele traz um geral, tá bom? Lembrando que, deixa eu voltar aqui. Epa. Aqui é a análise relativa, tá bom? E aqui é a análise absoluta. Eu estou fazendo a análise relativa com vocês. E aí, vindo aqui para baixo, ele pegou a média de forma geral, tá? E viu que, mais uma vez, onda alfa foi maior no momento pós ataque cardíaco do que no momento da barra vermelha aqui, que foi a BS. Foi maior do que aqui na primeira parte gama do que no momento LS. Ela foi quase do tamanho da LS aqui, tá? E de forma geral, as ondas foram da onda gama aqui foram maior do que no momento LS aqui, o momento azulzinho que foi após o ataque cardíaco, beleza? E aí ele traz uma discussão bastante interessante, curta, mas bastante interessante a respeito das ondas e do que também pode ter interferido nisso, porque, por exemplo, ele estava num momento pós-traumático, né, teve hemorragia, estava passando por alguns exames, estresse, alteração bioquímica, enfim, tá bastante interessante esse artigo. E eu não sublinhei nada aqui no final, tá? Deixa eu até mostrar já aqui as referências, material suplementar ali. Não sublinhei nada no final, porque eu queria fazer esse paralelo aqui, tá? Infelizmente foi uma fatalidade que aconteceu com o senhorzinho. Mas aí temos o aumento da atividade dessas duas ondas aqui, alfa e gama principalmente, que estão relacionadas com a memória, com a cognição, enfim. E aí, quem sabe, nesse momento de morte, né, ou alguns segundos antes da morte do indivíduo, como tive um aumento dessa atividade, dessas ondas, que estão relacionadas à memória, quem sabe eu não tenho ali uma recordação da vida, os flashes da vida, como mostram aí nos filmes. Beleza? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham em relação ao aumento dessas atividades. Façam aí suas considerações. Beleza? Valeu!